Bom dia a todos. Violência política e o estado da criminalidade em Angola. Angolanas e angolanos, caros jornalistas, a situação da criminalidade em Angola tem estado a assumir contornos alarmantes. Por mais pronunciamentos que alguns governantes ou a Polícia Nacional façam no sentido de minimizar a situação, a realidade nua e crua é que estamos perante um aumento significativo de todo tipo de crimes e com um novo modelo de crimes políticos encomendados e sem preocupação das instituições apurarem responsabilidades. A criminalidade em Angola tem estado a atingir níveis inaceitáveis e arrisca escapar ao controle das autoridades, a tal ponto que nenhum cidadão, em sã consciência, se sente seguro em sua casa, nas ruas, nas cidades, nos diversos espaços públicos, inclusive nos locais de trabalho. Também hoje, os atores políticos reconhecem existir um programa de eliminação de vozes contrárias ao regime e um claro programa do partido no poder a assumir ilhas partidárias, vedadas ao exercício da pluralidade, pratica a violência e protege os atores dos crimes, que são seus membros, e que, até hoje, continuam na impunidade e na absoluta proteção. Importa dizer aqui, e de modo muito claro, que alguma desta criminalidade é da direta responsabilidade de quem governa. A criminalidade resulta de práticas e de programas que devem ser rapidamente alterados. A elevadíssima taxa de pobreza e da extrema pobreza que não têm merecido programas especialmente dedicados ao seu combate. O elevadíssimo número de desempregados, com tendência de crescerem por medidas irresponsáveis do governo. A inexistência de quaisquer programas de reforma, que todos há muito exigem, e que o governo e o partido que o sustenta continuam a recusar, abraçar e de que destaco a despartidarização da administração pública e a reforma da justiça. Temos um país em que a impunidade impera, em que a justiça se faz apenas para as camadas mais baixas e desprotegidas da nossa população. Um sistema de justiça globalmente sujeito à obediência política e à corrupção. De todo o território nacional, nos chegam relatos aterrorizadores de assaltos à mão armada, homicídios, roubos, violações, furtos, ofensas corporais, protagonizados por indivíduos protegidos, muitas vezes. Acusações de feitiçaria, com morte, e que ficam quase todos na impunidade. Vejamos, mais especificamente, algumas ocorrências verificadas em determinadas províncias, que mostram que a criminalidade está totalmente à solta. Na Lunda Norte e Lunda Sul, as forças de defesa e segurança, empresas de segurança privada e marginais matam cidadãos, à luz do dia, pelo simples facto de serem garimpeiros. Na Huila, marginais operam em pleno dia nos mercados informais. Em Benguela, os assaltos tornaram-se assustadores e a violência doméstica vai se enraizando a olho nu. Em Luanda, no Ambo, na Huila e noutras cidades, pelo país fora, o exercício da atividade de mototáxi tornou-se de elevado risco, com frequentes roubos das motorizadas e assassinatos feios dos seus detentores. Em Luanda, a cidade do tudo é possível, os marginais nos carris da impunidade decretam recolheres obrigatórios em vários bairros, perante o olhar condescendente das autoridades. O direito de propriedade é frequentemente vilipendiado com a cumplicidade dos procuradores, que por corrupção influenciam decisões viciadas de juízes, também estes embalados pela corrupção. Por todo lado, abundam notícias de assassinatos cruéis, alguns dos quais ocorrem inclusive na presença de crianças. Chovem notícias de abusos sexuais de menores, por vezes de idades muito precoces, justamente por pessoas que era suposto protegerem estas crianças. Pessoas idosas são submetidas a ofensas corporais e outras sedícias por acusações levianas de feitiçaria. A violência doméstica, sobretudo aquela que ofende mulheres e crianças, é cada vez mais constante nos lares angolanos,
sem que as autoridades encontrem antídotos que permitam mitigar tão grande mal social que destroça e desestrutura as famílias, que deveriam ser o núcleo fundante da nossa sociedade. Estes acontecimentos, bastante nocivos para a sociedade, denotam um elevado grau de degradação moral e de valores, cuja reversão se revela urgente, sob o risco de cairmos num estado de barbárie, de onde será depois muito difícil conseguirmos sair. Noutra vertente, são cada vez mais frequentes informações que sugerem uma sofisticação crescente do crime organizado e do colarinho branco. Há cada vez mais indícios da ocorrência no país do tráfico de drogas associado a redes internacionais e de crimes típicos relacionados com este tipo de negócio obscuro, tais como homicídios, sequestros, branqueamentos de capitais e outros. Por este facto, a Angola de hoje é citada lá fora como destino e ponte de passagem do tráfico de drogas. Ao mesmo tempo, se constata uma total ausência de políticas coerentes e de estruturas de combate adequada a este fenómeno. Também já começam a ser recorrentes ações criminosas de cariz político, assentes em manifesta intolerância política, instigadas por agentes do Estado habitualmente revestidos de caráter securitário e de poder securitário, e que são quase sempre insensíveis ao caráter republicano, que deveria ditar a sua conduta. São exemplos destes crimes o recente ataque a uma caravana de deputados da UNITA, no Quando Cubango. O atentado de que foi alvo o deputado Carlos Xavier, em Malães. E, muito recentemente, no dia 18 do corrente mês, o ataque perpetrado por militantes do partido que sustenta o governo contra a caravana do secretário provincial da UNITA, na Lunda Sul, no município do Cacó. Outro exemplo que aqui trazemos é o assalto e o incêndio de que foi vítima o jornalista William Toné e os estudos da sua produtora para silenciar vozes de discordância ao regime. Aproveito para chamar aqui os atores dos incidentes que aqui citei. O ataque à coluna de deputados no Quando Cubango. Por favor, Estado Musa. Toma a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, caros jornalistas, estimados membros da direção do nosso partido. Eu, a pessoa que vos fala, chamo-me João Muzaza Kawesa, deputado da Assembleia Nacional, que, à luz do programa estabelecido pelo Grupo Parlamentar da UNITA, desloquei na companhia do meu companheiro Jeremias Kauna Abílio, que está aqui, que é deputado da Assembleia Nacional, o senhor deputado David Kissadira e do nosso assessor, o senhor Maurício Ruiel, na conjuntura dos demais membros que constituem o secretariado do Comitê Provincial da UNITA na província do Quando Cubango. Ora, depois que nós realizamos as nossas ações de contato com as comunidades, no dia 12, que seria o encerramento de tudo feito, a programação dos deputados previa fazer uma visita à localidade ou à sede do município, porque depois que o secretariado do Comitê Provincial da UNITA aduziu, em termos protocolares, ofícios que davam a entender que a caravana dos deputados vai se deslocar ao município do Pituquanabano, e, em resposta, o senhor segundo comandante dizia de que os senhores deputados estão deliberados, ou estão liberados em poderem prosseguir com a vossa viagem, porque também, ao longo da via, tudo está cautelado, porque os comandos todos foram informados, advertidos, no intuito de garantirem a segurança à caravana dos deputados. Portanto, foi com base nesta garantia que, neste período de dia 12, a nossa caravana partiu e que, chegados na localidade do Rio Longa, e mesmo na sede também da própria comuna Longa, em que a nossa caravana foi alvo de um bárbaro ataque. Um ataque que resultou em 10 feridos. Repito, uma caravana que resultou em 10 feridos. E mais, o que nos espanta é pelo facto de que, enquanto o ataque ocorria diante de nós, os agentes da polícia que estavam aí nem quiseram exatamente impedir os amotinados que atentavam contra a nossa caravana, de os impedir, porque os deputados são livres em visitar as localidades e realizarem as suas atividades.
como não bastasse, o mais caricato nisso tudo ainda, é pelo facto de que uma ambulância que apareceu a vir do Carnaval, que nós pensávamos que veio socorrer um nosso militante, que estava estipulado no terreno, estendido na estrada, das 10 até 17 horas, foi socorrido para depois ser levado para o hospital de Menongue, mas a ambulância vinha assim para transportar grupos de jovens, dentre estes alguns pertencentes à Casa Civil do Presidente da República, a Casa Militar do Presidente da República, transportando-os, portanto, de volta para o Menongue. E em frente haviam outras 5 emboscadas que estavam à nossa espera para tentarem a caravana dos deputados. Portanto, é Angola que nesta altura nos oferece, é o que nós vimos, é o que nós assistimos, e que, mais uma vez, tal como nós partilhamos do grupo parlamentar, esta é a informação simples que nós pudéssemos dar diante dos órgãos de comunicação social sobre o atentado dos deputados da província do Guandu-Kubá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Secretário da União, faz favor. Sr. Deputado. Excelência, Senhor Presidente, muito obrigado. Aqui é o deputado de saúde, Vitorino Enheca Chisao, pelo 5 províncias da Lunda Sul. Caro jornalista, povo angolano, o que temos aqui para passar como mensagem é que no dia 18 de maio, o Secretariado Provincial da Lunda Sul, por intermédio do secretário provincial que coordenou a caravana, foi trabalhar no município do Cacolo. Achou necessário primeiro começar nas aldeias que fazem fronteira com a província da Lunda Norte, na comuna do Xige. Trabalhou-se muito bem. No regresso ao último bairro, que é a aldeia Tissumbe, onde a 100 metros foi encontrado um grupo de jovens feito ao partido MPLA. Esses consigo barraram a estrada e a nossa delegação entendeu parar para entender o que estava a passar, ou se passar, por que os jovens tinham fechado a estrada. Naquilo de tentar conversar, uns entenderam que a nossa delegação não tinha voz, nem tinha que passar. Enquanto se conversava com esses que estavam de moto parado, o mais estranho ainda que aconteceu, vinha uma carinha Toyota Mitsubishi, ou mais conhecido por Canter. Vinha um conjunto, mais de 30 jovens, e esses consigo traziam grades de cervejas, e essas cervejas, primeiro eles consumiam as cervejas e os vasilhames é com que eles atiravam contra a delegação. Disto aconteceu, o mais triste é que saíram feridos, desses feridos, um que saiu mais com ferimentos graves e um com ligeiros ferimentos. O estranho ainda que aconteceu, chegando à sede do município do Cacolo, o secretário provincial a contactar o comandante municipal da polícia, dizia a ele que vocês também são teimosos. Eu não vos autorizei. Quando vieram, eu não dei nenhuma autorização, nem me contactaram para vos dizer se a área estava bem para vocês ir trabalhar ou não. Nós, enquanto partido político, em momento nenhum vamos ser autorizados pela Polícia Nacional. Então, um ato que nós, militantes e quadros da província da Lunda Sul, que nos surpreendeu como angolanos, que estamos em 21 anos de paz, 22 anos de paz, ainda nossos irmãos, filhos da mesma pátria, estarem contra os seus irmãos. Isso achamos que não está bom e condenamos este tipo de comportamentos antipacíficos. Muito obrigado. Muito obrigado, Excelência Engenheiro Adalberto Costa Júnior, Presidente da UNITA e Coordenador da Frente Patriótica Unida. Ilustres presentes. Sou Carlos Xavier Luiz Lucas, deputado à Assembleia Nacional
pelo Círculo Provincial de Malange. Foi no dia 13 do mês em curso, na província de Malange, quando eu, com o meu motorista e o meu escolta, saíamos do mercado da Chauande, percorrido cerca de 800 metros do mercado para nos dirigirmos para casa, que não é muito distante, é a menos de 1 quilômetro. Apareceu no percurso uma motorizada com 2 ocupantes. Fizeram uma ultrapassagem irregular e posicionaram-se à frente do nosso carro que se encontrava em movimento. O motorista abrandou a velocidade e, de repente, um dos ocupantes desceu da motorizada e, com muita agilidade, pegou na pistola, efetuou 2 disparos. O primeiro disparo no pneu, o segundo disparo para matar o motorista e, consequentemente, imobilizar a viatura. O que iria acontecer depois, só Deus sabe. Felizmente, com graça divina, o motorista conseguiu, com habilidade, sair do local, embatendo nas outras viaturas que se encontravam no local, para nos refugiarmos então na UPIP, que é a guarda a polícia que superintende a guarda dos deputados. Posto aí, felizmente, momentos depois, quer o comandante provincial da polícia, quanto aos outros que auxiliam no processo de asseguramento da província, fizeram-se presente. A primeira intervenção do senhor comandante nesse sítio referia que a intenção, pela natureza dos disparos, era de facto eliminar fisicamente as choques. Espanta-nos o facto de termos nos deparado com um comunicado da polícia, que seguramente não teve origem em Malange, arrisco-me a dizer isso, que diz de que o deputado, a intenção dos marginais não era a pessoa do deputado, mas sim o oeste africano, e era empresário que se encontrava também nas imediações. Isso faz-nos entender de que, ou perceber de que eventualmente já tivesse existido alguma conversa com os marginais que até o momento não foram apanhados. Para dizer que o comunicado efetuado pela polícia dá-nos a entender de que há alguma coisa que eventualmente ultrapasse a nossa percepção enquanto do povo. Achamos nós que os atacantes não são de Malange. Malange, seu objetivo é tirar a vida. Seguramente Deus não vai permitir. Espírito de coragem que não se quer fazer a luta. Já o Sócrates dizia de que a maior virtude do ser humano, há 1 semana e meia, para celebrar o dia do seu patrono, o outro, decorreu, mas caíram as facas. Facalhou. Bom, os factos aqui apresentados, nomeadamente, e, portanto, por estas razões, estas são as práticas do mesmo regime que continua a governar este país e que nos levam a tomar esta atitude. Evitar pressões sociais da sociedade por via do uso do terror e inculcação da cultura do medo nos cidadãos. Evitar a exposição pública de governantes atolados e comprometidos com os crimes de peculato, corrupção e desvio de bens públicos. Reprimir e coartar com toda a força a liberdade de participação dos cidadãos para melhor controlo das instituições e do poder económico detido por uma casta das casas, a busca de refúgio noutros locais ou mesmo noutros países. Instabilidade económica que afeta a economia, os investimentos, subversão das instituições, intolerância política contra a oposição e o povo, consubstanciadas em repressão, postura e tortura psicológica, tortura física e, infelizmente, assassinatos.
presos para que outros jovens não utilizem os seus direitos. Ao mais alto nível, sendo o secretário para os assuntos de comunicação, é conselheiro da República. Com esta linguagem, exemplo de violência, linguagem a PGR e os tribunais, abram os competentes processos. Responsabilizem ou responsabilizem a incompetência dos assessores do Sr. Presidente da República. Não se surpreendam que esta violência ocorra nas comunas longínquas, parte significativa do povo angolano que é excluída e que é atacada. Quando se diaboliza quem não apoia, através de uma comunicação social pública domesticada e por via de atores sectários do regime, é quase toda a sociedade que fica revoltada de eventos internacionais, pagos com milhões e milhões de dólares do erário público para vender uma imagem que o país não tem, mas o povo é punido severamente por os bolsos, atacam as empresas, mas há dinheiro para o Fausto, para a farra, para a compra de desempenho, de convites de todo tipo de desempenho de organizações para virem para um país falso e real. Estamos de costas viradas. Quaisquer tipos de perturbação e de violência na nossa sociedade. Tudo isto pode ser alcançado por meio de campanhas de educação cívica, workshops, educação nas escolas e nas famílias. Pluralidade dos meios de comunidade e sem discriminação dos cidadãos, garantindo-se assim o acesso aos recursos em igualdade de oportunidade. Minhas senhoras, meus senhores, angolanos, caros jornalistas, diante deste rosário, Angola arrisca-se a ser considerado um país anormal em termos de segurança das populações, já que as causas da criminalidade não são atacadas e nem se anunciam estratégias para o seu combate. E em razão disto que temos um país pouco atrativo ao investimento estrangeiro e ao turismo, com todas as consequências negativas que tal facto acarreta para a economia. Sim, porque essa imagem trabalhada que vemos nas televisões são imagens falsas, construídas nos laboratórios de uma escola baseada na propaganda e na inverdade, em defesa dos operação para resgatarmos o país e garantirmos que os nossos filhos, os vossos filhos, tenham segurança no seu futuro. Se, por um lado, os crimes referidos acima são relacionados a uma acentuada degradação de valores e a uma aguda depreciação moral, podemos, por outro lado, apontar os seguintes fatores como detonadores da presente onda de criminalidade. A distribuição da renda nacional não é inclusiva e as assimetrias regionais agudizam-se a cada dia que passa. A maior parte da população vive fustigada pela miséria e a hipotética classe média angolana é toda que se juntam a milhares de ex-militares abandonados à sua sorte. Os filhos dos desmobilizados, não escolarizados e sem emprego, herdam e enfrentam a frustração dos seus pais. A entrada, saída e o comércio de drogas no país é uma realidade factual e o relato de portos clandestinos e bocas de venda nas cidades é uma verdade insofismável que parece não inquietar as nossas autoridades. A impunidade outorga um sentimento de poder aos marginais de colarinho branco que ditam as regras de funcionamento das instituições em conformidade com os seus interesses. Inúmeras seitas religiosas, ao inculcarem aos respectivos fiéis a crença na feitiçaria e noutras crendices desprovidas de lógica, são responsáveis também pelo fomento de um novo tipo de violência, causando em muitos casos mortes, desvios de conduta, atingindo preferencialmente idosos, crianças e mulheres. E estas seitas são seitas que muitas vezes recebem a sua legalização em etapas de campanha eleitoral, como a última ocorreu por membros que têm gabinetes na Presidência da República. A Polícia Nacional não está suficientemente equipada, nem é adequadamente remunerada. O grande fluxo de estrangeiros ilegais encontra facilidade na fragilidade das unidades militares e da polícia, responsáveis pela guarda e proteção das fronteiras. Guarda de fronteiras que, por falta de logística adequada, meios de comunicação, meios de locomoção, botas e uniforme, vê-se atada no combate a este fenómeno. O êxodo das populações
aumenta a cada dia por inexistência de políticas de retenção das pessoas nos seus locais de origem. Os municípios estão abandonados e ainda querem duplicá-los, quando os que existem não têm nem legitimidade democrática, nem sequer investimento ao desenvolvimento. Porém, mais do que uma questão conjuntural, a presente onda de criminalidade deve ser analisada numa perspectiva estrutural, potenciada pelas crises transversais que derivam da falência do sistema do partido-Estado. Fundamentais do Estado, previstas no artigo 21º da Constituição da República de Angola, despoletou uma crise económica que se arrasta há muitos anos, sem que se encontrem os remédios apropriados, o que acarreta profundas repercussões sociais que impactam negativamente a justiça social. São frequentes as denúncias que apontam para o envolvimento de autoridades políticas e policiais no crime organizado. Estas denúncias, muitas vezes consistentes por apontar factos, pessoas, endereços, implicam muitas vezes os serviços de investigação criminal no cometimento de crimes de extrema gravidade que atentam à vida das pessoas. Em vez de servir de mote para desencadear uma ampla e profunda investigação pelas autoridades competentes, a atitude das instituições perante estas denúncias tem sido sistematicamente a de silenciar, para não dizer matar, o mensageiro e até de promover os acusados. Agindo deste modo, o que as autoridades conseguem é fazer prevalecer as suspeições sobre as instituições e cresce a sensação de insegurança nas pessoas. Para piorar, o SIC, Serviço de Investigação Criminal, na tentativa de passar a mensagem de esclarecimento de crimes, mediatiza-os de tal forma que acaba por ter os efeitos exatamente contrários. Também são cada vez mais frequentes denúncias sobre o envolvimento de procuradores em atos que atentam gravemente contra a propriedade. Nestas denúncias, procuradores há que, depois de receberem compensações pecuniárias ilícitas, fazem tudo para influenciar decisões judiciais contrárias ao senso mínimo de justiça, garante da legalidade em Angola, no sentido do esclarecimento destas denúncias. Uma procuradoria que a este nível é como se não existisse. Outro aspecto que contribui sobremaneira para a presença em si mesma, como afirmou recentemente uma juíza jubilada do Tribunal Constitucional, e com razão, e não se socorrem da justiça. Isto significa todo custo socorrer-se da justiça. Num relato emocionado, a juíza jubilada que investigação isenta, o juiz conselheiro presidente preferiu, com a proteção do Presidente da República, agarrar-se com unhas e dentes ao cargo, lançando todo o sistema de justiça num lamaçal de suspeições por mãos próprias. Na nossa realidade, são já muitos casos em que este estado da natureza se manifesta, o que reflete falta de total confiança. Tudo isto, desta onda de criminalidade, sua mitigação não se compadece com medidas paliativas que se confinam a medidas policiais. A abordagem da situação da criminalidade em Angola, tendo em conta o patamar que atingiu, tem de ser também estrutural, o que implica reformas institucionais e políticas profundas e consentâneas com a dimensão do problema. Considerando a incapacidade do Partido-Estado de introduzir quaisquer reformas no sistema, a única efetivamente ninguém deve estar acima da lei. Não é assim que tem ocorrido no nosso país.